Boa noite a todos, todas, todas as linguagens possíveis. Muito boa noite. Boa noite aí, já estou vendo também, o doutor Alfredo Simonetti, o nosso convidado de hoje também já está aqui presente. Então, hoje é um dia muito especial para a psicanálise, né? Hoje é um dia de comemoração, é um dia de celebração. Nós sabemos, né, que a psicanálise existe há mais de um século, né? E nós conseguimos aí, em 2004, por um projeto de lei na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós conseguimos que a deputada Beth Saão, na época, apresentasse um projeto de lei para que nós pudéssemos comemorar esse dia tão importante para a psicanálise. O dia 6 de maio foi escolhido pelo nascimento do Freud. E esse projeto foi aprovado, e hoje, o Dia do Psicanalista, dia 6 de maio, é comemorado em vários estados do Brasil. Esse projeto de lei abriu espaço para que os outros estados pudessem colocar no seu calendário o Dia do Psicanalista. Então, primeiramente, cumprimento a todos, parabéns pelo exercício desse ofício, que existe há mais de um século, ajudando pessoas a se conhecer, ajudando o desenvolvimento do psiquismo humano. Então, esse dia do psicanalista é um espaço que nós temos para que nós possamos promover encontros, discussões, reflexões, debate de ideias, trocar experiências sobre a psicanálise, né? Somente assim é que nós vamos perpetuar a existência da psicanálise. A psicanálise sempre está em movimento, sempre está em inovação. Esse espaço, esses encontros, possibilita que nós vamos desenvolver conhecimentos e também colaborações, né? E falando em colaborações, em troca, hoje, mais uma vez, gentilmente, nós vamos ter aqui a presença do doutor Alfredo Simonetti, psiquiatra, psicanalista, já esteve conosco em várias oportunidades, transmitindo o seu conhecimento. Ele também é curador aí do Café Filosófico, que depois, daqui a pouco, a Patrícia vai apresentá-lo, vai apresentá-lo melhor, né? Então, o que nós estamos vivendo agora, acho que é um momento para a gente fazer alguma reflexão nesse dia, que é uma das grandes questões que já sempre existiu, mas hoje, talvez pela velocidade das nossas comunicações, pela essa facilidade, né, de comunicação, que tem o seu lado bastante positivo, mas também tem as suas mazelas, né? Existe um questionamento, né, muito forte aí, no sentido que, por exemplo, que a psicanálise é ciência ou não é ciência? O que é a psicanálise, né? Então, como ciência? Então, essa ideia da psicanálise como ciência sempre houve aí controvérsias, né? Nós sabemos do empenho do Freud em fazer com que a psicanálise estivesse no hall das ciências positivistas, né? E sempre teve aqueles que
nos consideram como ciência, e teve aqueles que não nos consideram como ciência. Mas o que é importante sabermos é que a ciência, seja ela, para ser ciência, nós precisamos de pontos significativos. Qualquer ciência é pautada em teoria específica, num método e numa técnica. A psicanálise, ela comporta esses três elementos. Ela tem uma teoria específica do inconsciente, ela tem um método de investigação desse inconsciente, que é a associação livre de ideias, e ela tem uma técnica, né? Ela tem uma técnica que é a interpretação do conteúdo inconsciente, a interpretação da resistência, a interpretação da transferência. Então, desse modo, nós podemos, então, considerar a psicanálise como uma ciência. Mas o que eu penso, né? Como que nós, os psicanalistas, vamos estar defendendo essa ciência? Aqui eu me pergunto, né? Qual é a forma dessa defesa? Mesmo, né, hoje, nesse momento, eu estou aqui representando né, o Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, que também, como muitas das instituições, também tem controvérsia. Tem aqueles que nos consideram como instituição, Gente, por gentileza, eu peço a gentileza de fechar os microfones, porque a gente dá muito eco aqui e a gente não está conseguindo falar, né? Então, voltando no que eu estava falando, né? O sindicato, muitas pessoas, eu estou aqui hoje representando o sindicato, e existe aí várias instituições que nos reconhecem, várias instituições que nos criticam, e então tudo bem, sempre houve essas controvérsias, né? Desde que a psicanálise se constituiu, existe essas controvérsias, né? O sindicato é uma instituição realmente constituída, que representa os profissionais de psicanálise do Estado de São Paulo. Nós temos 5 sindicatos no Brasil. Eles nos representam, somos o único país que conseguimos fazer essa façanha, também isso não é de estranhar no Brasil, né? Mas é uma conquista que nós tivemos, isso existe. Nós temos a nossa carta sindical desde 1992, né? Eu acho que isso é muito significativo, né? E hoje em dia, né? Nós estamos aí efetivamente constituídos, efetivamente fazendo as nossas colocações, estando no Congresso Nacional, brigando pela não né, pela psicanálise não universitária. Já conseguimos aí arquivar vários projetos no Congresso Nacional. Também nós defendemos a psicanálise como um ofício, ela não como um curso universitário, porque ela está dentro de uma premissa, dentro da premissa de uma praxis, da necessidade de uma formação ética, pautada no tripé, na análise pessoal, na supervisão e teoria específica do inconsciente. Então, hoje, o sindicato ele é um fato. Ele é um fato
ele existe, mas, além dessa existência, né, do sindicato que nós dirigimos, a melhor maneira que se tem de todos nós aqui defender a psicanálise, acredito, mais do que defendê-la como uma ciência, o mais importante que eu penso é podermos, através da sua teoria, através da sua praxis, né? Por meio de seminários, congressos, palestras, a melhor forma que nós temos de defender a psicanálise é nos aprofundar no conhecimento psicanalítico e nos fazer a transmissão dessa clínica. Né, é a melhor maneira de defendermos a psicanálise, a cientificidade da psicanálise é por meio da transmissão do conhecimento psicanalítico e por meio da clínica, da clínica psicanalítica, que somente assim a psicanálise vai perpetuar. Ela começou pela praxis, ela existe pela praxis e ela vai continuar existindo. Para isso, então, para que isso possa continuar, é importante que nós tenhamos conhecimento psicanalítico aprofundado. É importante que nós tenhamos uma boa formação em uma boa formação psicanalítica em instituições que seguem esse tripé, seguem as regras que preconiza a psicanálise, né? Então, o Simpesp, ele tem esse compromisso, né? Ele tem essa tarefa de estar aí fazendo essa transmissão do saber psicanalítico por meio de congresso, inclusive, né, fizemos um congresso no ano passado, em novembro, um congresso internacional, foi espetacular, e vamos agora, em novembro, vamos fazer o nosso segundo congresso internacional, que vai ser pelo Sindicato do Rio Grande do Sul, que vai ser aí de 24 a 26 de outubro. Teremos aí vários profissionais internacionais e vários profissionais do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então, essa é a maneira que a gente encontra para divulgar a psicanálise, né? Ninguém precisa falar em sindicato, né? Ninguém precisa ir para a porta de fábrica, ninguém precisa fazer piquete, ninguém precisa brigar. Não, é defender a psicanálise com o nosso saber e com a nossa prática, né? Então, esse é o nosso compromisso, né? Além do sindicato promover encontros, congressos, palestras, nós também, né, temos aí, complementando esse tripé, nós temos uma clínica, né? Nós temos uma clínica que funciona, né? Considerando o tripé, nós temos uma comissão de ética que acompanha todos os profissionais que atende na clínica Ana Joaquim. Nós temos uma clínica aqui sediada, né, no coração de São Paulo. Nós estamos aqui na Vila Mariana, né, com quase 15 salas disponibilizadas e montadas para que todos os psicanalistas possam vir exercer a sua clínica. Essa clínica, né, é uma clínica voltada para as pessoas, para a real condição financeira da população de São Paulo. Hoje, abrangendo muito mais, que hoje, por meio da internet, por meio da análise, né, online, nós estamos aqui até fora do país, atendendo pessoas que não têm condições
financeiras, econômicas, para estar arcando com uma análise convencional. Então, isso realmente é um trabalho que nos orgulha muito, e esse trabalho, hoje não, né? A gente acabou de fazer uma reunião, um balanço, né? Balanço e balancete. Somos uma instituição que é mantenedora da clínica Ana Joaquina. Essa clínica, o ano passado, nós aí conseguimos fazer aí, né, 22 mil atendimentos. Eu não tenho ainda uma pesquisa efetiva, mas acredito eu que poucas são as instituições que conseguem atender esse número de pessoas. Nós temos aqui, em média, de 160, mais ou menos 160 analistas que disponibilizam 1, 2, 3, 4 horários para que eles possam atender essas pessoas de baixa renda. Então, esse é o nosso propósito. Nós acreditamos que a psicanálise ela pode estar, sim, nos nossos consultórios, nos gabinetes, mas ela também pode estar na instituição, ela também pode estar nas comunidades, ela pode estar na escola, ela tem como contribuir com todas as pessoas, né, de qualquer renda econômica, ela pode estar contribuindo. Então, assim, qualquer psicanalista que deseja e partilha desse nosso compromisso com a sociedade também, pode estar nos procurando e dando a sua colaboração. É dessa forma que eu acredito que nós aqui do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo acreditamos que é somente assim que nós defendemos a psicanálise. Defender a psicanálise significa fazer, porque a psicanálise é uma prática. Defender a psicanálise, a meu ver, né, eu estou falando aqui em nome da presidente, não estou falando em nome de mais ninguém, né, estou falando em nome de Araceli, né, de Araceli, psicanalista, que a psicanálise ela pode estar em qualquer lugar, para quem precise. E ela é uma técnica tão eficaz que ela não pode ficar restrita a um gabinete ou podcast. Né? Então, a psicanálise está aí. Né? Então, esse é meu pensamento, né? Pessoal aí, né? Que nós podemos fazer mais, cada vez mais nós podemos fazer e atingir melhor, né? Um número muito maior de pessoas desse que nós já estamos atendendo. Daí, né? Eu acho que é assim, ajudando a psicanálise. E a psicanálise da clínica Ana Joaquina é uma psicanálise que segue o tripé. E também abre espaço para outras instituições, com outros profissionais, vir, né, querer também se cadastrar e se aperfeiçoar. E, além disso, o sindicato também, ele favorece aí só para os seus filiados, somente para os seus filiados, ele abre oportunidades também, como curso, como seminários, né? E, atualmente, nós estamos com déficit aí de atendimento na clínica da criança e do adolescente. Então, o sindicato, em convênio com a instituição, ele está promovendo um curso de pós-graduação em criança ou adolescente para que nós possamos capacitar esses filiados para fazer um bom atendimento para essas pessoas. Então, esse é o nosso trabalho, né? Então, na formação do psicanalista, é importante sabermos, né, que a formação se dá num tripé: análise pessoal, supervisão e análise clínica, né?
Então, o sindicato, ele acabou agora de nós, acabamos recentemente de renovar nosso estatuto, nosso código de ética e nosso regimento interno, adequando o sindicato com a nova tecnologia, né? E dentro de toda essa revisão que nós fizemos, né, nós temos possibilidade. O que nos rege é um estatuto, né? O que nos rege é um estatuto, e dentro desse estatuto é um estatuto novo, moderno, que pode estar aí favorecendo o desenvolvimento da psicanálise. Muitas pessoas estão acostumadas com essa visão de sindicato, né? Que eu não tenho nada contra, né? Mas o sindicato dos psicanalistas, ele tem uma especificidade diferente, né? Nós somos profissionais liberais, nós que cuidamos da nossa clínica, nós não estamos vinculados a nenhuma outra instituição. Ninguém precisa fazer piquete, não. Né? Esse não é o propósito. O propósito do sindicato. Por que o sindicato? Por que o sindicato? Porque a psicanálise ela é um ofício. Ela é um ofício. Mas é um ofício que tem regras. Então, no Brasil, a psicanálise está contemplada no quadro de ocupações brasileiro, na CBO. A CBO é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho. Ao Ministério do Trabalho. E lá existe uma especificação do que é o psicanalista. Então, quem é o psicanalista? O psicanalista que está descrito nas leis brasileiras. O psicanalista é o profissional que precisa ter um nível superior, um nível universitário, e estar formado em uma instituição formadora que siga o tripé: análise pessoal, supervisão e teoria específica do inconsciente. Então, é importante sabermos, vocês que estão aí em qualquer instituição formadora, é importante que vocês saibam que existe lei, que não é assim, não é tudo solto, não, que a psicanálise que a psicanálise ela é livre, ela é um ofício, mas tem regras. Aí a regra principal é a ética, que hoje se perde muito por aí, né? Você encontrando nessas internet infinitos cursos, tem kit de psicanálise, tem kit agora, tem kit, vende kit, psicanálise ligado às religiões, psicanálise ligado a várias técnicas holística, nada contra, várias outras terapias, nada contra, nada a favor, simplesmente não é psicanálise. Então, é importante que vocês saibam que existe uma lei, que existe critérios. Então, muitas pessoas falam, aproveitam a fala de Lacan e falam assim, o analista se autoriza. E eu digo para os meus alunos que eu dou aula, o psicótico também se autoriza. E aí a gente tem que ler a frase toda do Freud. O analista se autoriza e outros. Esses outros é o seu analista, é o seu supervisor, é sua instituição formadora. Então, é importante que saibamos disso, né? Que hoje tem aí, né? Acho que a psicanálise é livre, não precisa de nenhum curso de formação, não precisa de curso superior, e está cheio disso por aí. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, porque só uma boa formação desse analista que vai conseguir fazer com que a psicanálise perpetue. Esta é a melhor maneira de nós podermos estar fazendo da psicanálise uma ciência, né? Eu estou vendo aqui meus diretores, minha vice-presidente, a Elisandra, está ali, né? Eu estou vendo aqui, acho que eu vi também a Teca Mendonça, está ali também, que é diretora do sindicato. Parece que eu vi a Nájila, né? Também já vi a Nájila, que é secretária, e o Grigor também está. Então, eu aproveito nesse dia também para agradecer a todos os meus diretores, todas as pessoas que colaboram
com o sindicato, né, eu, Elisandra, aqui, a Teca, tem algumas pessoas que nós já estamos aqui há quase 20 anos à frente dessa instituição, ocupando um cargo ou outro cargo, mas nós estamos à frente dessa instituição, que né, eu digo com todas as letras que eu tenho o maior orgulho de hoje representar essa instituição. E eu acredito que nós vamos ser muito importantes ainda aí pela frente, aí, porque muitas coisas vêm mudando aí, né? Então, é isso que né, que eu tinha para apresentar para vocês. E agora, então, né, cumprindo a nossa proposta, né, de transmissão de conhecimento, nós vamos ter aí a honra agora de todos nós ficarmos com a fala do doutor Alfredo Simonetti. Ele está entrando, só um minutinho, não fala. Doutor Simonetti, eu mandei o convite já pelo Instagram, só preciso que a senhora sente aí para poder entrar também na live, pelo Instagram. Está me ouvindo? Estamos. Quer falar o Estamos ouvindo. Eu tentei aqui entrar pelo Instagram, mas me falaram que não precisa mais, que vocês estariam transmitindo aí, porque estava com um delay. Não, pode Aí? entrar, pode acessar, que eu acabei de mandar o convite. É só entrar e aceitar o convite. Então, peraí. Abre para ele, né? Elisandra, você quer falar um pouquinho? Boa noite a todos. A única coisa que eu sempre falo, né, não sei se a Araceli já falou, em relação ao sindicato, o sindicato é a instituição que reconhece psicanalistas que não são médicos nem psicólogos. Eu acho que essa é a parte muito importante, principalmente hoje que a gente tem formações variadas de psicanalistas. Concordo com a Araceli, infelizmente, muitas escolas que dá até vergonha quando se dizem escolas, mas eu acho que é sempre importante a gente frisar que o Simpesp reconhece aquele psicanalista que não é psicólogo e não é médico, e entende da formação desse profissional. Eu acho que essa é uma parte extremamente importante do sindicato, porque continua, né, sustentando o tripé, mas a gente não precisa daquela sustentação de uma faculdade de psicologia ou de medicina. É possível um psicanalista estar em outra área e vir se formando com muito custo, porque não é fácil. Eu não gosto disso que aparece na internet, de venha ser psicanalista, seja feliz, encha a sua clínica em menos de 2 meses. Não gosto disso. E assim como a Araceli também, eu falo que a Araceli é só mais brava, mas, mas a gente não gosta, porque a gente sabe do custo que é ser psicanalista, do quanto que a gente precisa se dedicar. Então, boa noite. Enquanto nós nos organizamos aqui, né? Desculpa a falha técnica aí, mas conseguimos. Eu vou fazer só uma breve apresentação. Acho que se eu tivesse que falar o currículo do Dr. Simonetti, eu brinquei com ele no congresso, que eu ia ficar mais apresentando ele do que falando no congresso. Vou usar a mesma estratégia, doutor Fred, que vou fazer um discurso resumido. Sim, senhor. Então, o doutor Alfredo Simonetti, acho que a maioria aqui já conhece, mas ele é médico, psiquiatra e psicanalista, né? Professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina São Camilo, em São Paulo, coordenador da pós-graduação em psicanálise e saúde do Hospital Albert Einstein, também em São Paulo, palestrante do programa Café Filosófico na TV Cultura CPFL, e apresenta o canal Pílulas e Palavras, a psiquiatria e a psicanálise do século XXI, canal no YouTube, que também é composto por esse livro, que é um pouco da temática que ele vai falar hoje, né, para trazer um pouco desse contexto da medicalização e desse universo aí entre psiquiatria e psicanálise, né, essencialmente no dia do psicanalista, é uma temática também bastante importante. Então, eu vou te passar a palavra, eu vou montar aqui, mas qualquer coisa me avisa e eu trago de volta. A palavra é sua, pode falar, doutor Pedro. Boa noite. Obrigado ao sindicato como instituição, né, pelo convite. E como disse a Araceli, é uma convivência já de bastante tempo, né, que a gente faz coisas juntos.
Então, para mim, é um gosto e tem muito significado, né? Porque essa questão da análise leiga, para além dos médicos e psicólogos, é muito, cara, importante e problemática ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, nesse curso do Einstein, que é um curso que aceita psicanalistas que não são médicos nem psicólogos, isso foi uma conquista, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque sustentar isto numa instituição não tem a ver com isso, tem a ver com o Brasil, num país onde a legislação exige que você só pode trabalhar em instituições de saúde profissionais da área da saúde. Por isso que a palavra problemática é porque é uma situação delicada, mas eu acho que essa situação meio delicada, meio marginal, parece que acompanha a psicanálise desde sempre, né? Porque essa temática da análise leiga é uma questão desde os tempos do Freud. Né? Eu me apaixonei tanto pelo Então, projeto. tá bom, tá tendo Estou aqui também para apresentar parceiros. Hoje a gente tem a Joy, que está representando o Paulo, que não pôde estar presente, mas faz parte da Sou Saúde e Bem-Estar. E a Ana Cecília, que é enfermeira, amiga de carreira, que está aqui pertinho, lá em Goiânia, especialista, que atua em consultório de práticas integrativas. Então, Ângela, seu áudio está aberto. vai começar pela Ana Cecília. Gente, o que é isso? Entra na nossa live, invadindo nossa live, falando de outra live. Pronto. Gente. Pronto? Então, nesse dia, né, que é o dia do psicanalista, eu pensei em fazer duas coisas. Uma, como uma celebração, a palavra que a Araceli usou. Para celebrar esse dia, vou relembrar um pouco a vocês a façanha freudiana de criar uma nova forma de tratamento usando a palavra. Uma coisa aparentemente tão simples como água, né? Todo mundo tem, todo mundo dá. Eu vou recordar com vocês como isso se deu. E depois vou fazer um salto para o momento atual, para um dos outros desafios de um psicanalista hoje, que é conviver com as pílulas, né? Que é ser um trabalhador da palavra no momento em que as pílulas são tão usadas, né? Eu vou fazer esses dois recortes. Só para eu me organizar aqui, quanto tempo? Nós temos 1 hora. Nós temos, são 8 Uma hora a partir de agora, das 8, né? Temos agora 52 minutos. Ok, então. Tá bom. Bom, O tempo da live. então vamos começar com essa façanha freudiana que eu chamei. O Freud criou um método de trabalho pela palavra. Mas esse método, a ideia de trabalhar aspectos psicológicos, emocionais ou físicos pela palavra não é nova na história, né? Aliás, isso é muito, muito antigo no ser humano, né? Vou fazer um salto lá para trás na história da Grécia, apenas porque antes da Grécia a gente não tem nenhum registro escrito. Mas provavelmente o homem se vale da palavra para lidar com o sofrimento, seja ele da alma ou do corpo, há muito tempo. Eu acho que desde que descemos da árvore lá, já devemos ter descido falando alguma coisa, né? E usando a palavra para nos
nos aliviar de algum sofrimento. Mas nós temos um primeiro registro no tempo grego de uso da palavra no sentido que nos interessa aqui, que é de uma terapia, de um tratamento, de uma clínica, né? Que é um soldado de Ulisses, né? Até isso está na Odisseia de Homero, lá. Então, veja que é uma coisa bem antiga, né? São um momento da Grécia inicial, né? Que a gente só conhece através desses dois livros, né? Da Ilíada e da Odisseia, de um poeta grego chamado Homero. E lá tem uma cena, são versos, né? Um poema, mas que descreve uma cena de um soldado no descanso, no acampamento, e ele foi mordido por uma cobra na perna. E então se aproxima alguém e vai tentar ajudá-lo a curar isso, né? A salvar a sua vida, né? E essa pessoa fala coisas para ele, né? Então, esse parece ser na literatura assim, o primeiro momento em que alguém se vale. Porque uma coisa é você ir lá e fazer o curativo, outra coisa é você ir lá e arrancar a perna. Não se trata disso. Aqui se trata do uso da palavra, né? O grande mistério e o grande fascínio para nós da psicanálise é como é que a palavra opera, como é que a palavra funciona, como é que a palavra produz efeitos. Então, esse era o primeiro momento. E quando você vai estudar, você vê que ele não está falando, ele está falando para aquela pessoa. Mas existem relatos de antes disso que a palavra era usada, mas de um jeito diferente. Agora vamos entrar na imaginação, né? E na observação dos povos primitivos que a gente tem hoje. Que eu vou chamar do primeiro uso da palavra, uso da palavra mágica. Que quando alguém adoecia, o curandeiro se dirigia às forças da natureza, ao sol, à lua, à terra, às árvores, à floresta, né? Para que estas forças curassem a pessoa doente. Então, vou chamar isso de palavra mágica, onde o curandeiro envia sua palavra às forças do planeta, da terra, da natureza, digamos assim, né? Para que a natureza cure o doente. Depois, à medida que o ser humano desenvolve a noção de religião, de um ser superior e transcendente, nós temos o segundo tipo de palavra, que é a palavra religiosa. Ao invés de o curandeiro falar para a árvore, para a terra, para a lua, para o sol, o curandeiro fala para Deus, para que Deus cure o doente. Então, na primeira palavra, a palavra mágica. O curandeiro ou o clínico terapeuta fala para o sol, para a floresta, e a floresta cura o doente. Na palavra mágica, o curandeiro, o clínico, o terapeuta, fala para Deus para que Deus cure o doente. Isso foi desenvolvido enormemente, né? Em várias religiões. Veja a força da ideia de vou orar por fulano. Hoje, quando alguém está na UTI, a gente reza, a gente pede a Deus, a gente tem até os santos de cada doença, não tem? Santa Luzia para os cegos. Cada um tem um santo especialista, São Cosme e Damião dos transplantes. Né? Tal é a força da palavra religiosa, né? E na Grécia também, mas não é só no catolicismo. Lembre-se da história dos templos gregos, que como é que era o tratamento de alguém que adoecia? Ele ia, dormia no templo e sonhava, né? Sonhava com um Deus falando que deveria Apolo, aí é aqueles deuses gregos. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é a história
do uso da palavra para curar pessoas. Seja curar na palavra, seja curar no sentido físico ou da alma, tá? Primeiro nós tivemos a palavra mágica, que é uma palavra que se dirige às forças da natureza para que estas curem o doente. Depois nós temos a palavra religiosa, que se dirige aos deuses para que os deuses curem o doente. E aí nós temos aquele momento do Ulisses, que eu mostrei, né, da Odisseia, que é a palavra psicológica. Ali, no soldado ferido, ninguém está rezando para o deserto nem para Deus. Tem alguém dizendo para a pessoa que está doente o que ela deve fazer. Então, esta é a palavra psicológica, onde você usa o psiquismo da pessoa que está doente para colocar ideias, instruções, dizendo o que ela fazer, né? Aí, agora vamos chegar em Freud. Então, nós temos 3 palavras: a mágica, a religiosa e a psicológica. Qual é a novidade freudiana? O que muda quando Freud vai lá na clínica Bellevue e fica falando para a Ana O falar sobre os primeiros momentos dela em relação a determinado sintoma. Qual é a novidade aí? É a palavra do mesmo jeito, né? E aí o Freud hipnotiza uma paciente e diz para ela: olha, daqui para frente você não vai ficar paralisada. Qual das 3 ele está usando? Mágica, religiosa ou psicológica? Psicológica, certo? Até aqui, novidade nenhuma. E também não existe ainda psicanálise neste momento, lembre-se, né? O tratamento da sugestão não é considerado a psicanálise. A psicanálise nasce mesmo, do ponto de vista técnico, quando acontece aquela cena. A Ana O estava... Ela e o Freud descobriram que se ela falasse a primeira vez que ela tossiu, a primeira vez que doeu a mão, se ela voltasse, né, na memória e falasse, contasse, era uma catarse que ela tinha. Aquilo aliviava o sintoma. Então, o que o Freud fazia? Ele chegava lá de tarde e falava: está pronta? Estou. Então, hoje nós vamos trabalhar qual sintoma? Ah, o meu gosto amargo na boca. Então, tá bom. Então, faça um esforço, se lembre do gosto amargo e comece a falar. Aqui já era psicanálise, porque o Freud abandonou a hipnose, né? A sugestão. Qual é a novidade dessa história aqui? Essa é a grande sacada freudiana. É tudo pela palavra ainda, mas pela primeira vez, a palavra que cura é a palavra do doente. Não é a palavra do analista, como seria quando... Por que a hipnose não é psicanálise? Porque é a palavra do analista sugerindo: ó, daqui para frente você não vai ter mais tosse, daqui para frente você não tem mais gosto amargo. Isso não funcionou, né? É quando Freud abandona a hipnose e adota a associação livre, né? Esse é um dos marcos, esse é o marco técnico do nascimento da psicanálise. Existe um outro marco teórico, mas que não é o caso aqui do que estamos falando. Estou falando do marco técnico. Em que momento a psicanálise existe? Quando Freud descobre que é a palavra do paciente, não a dele, que resolve a situação. Isso é muito importante para nós, porque a maioria das terapias, a maioria dos tratamentos, é sempre alguém dizendo algo para o sujeito. A novidade da psicanálise, o que eu chamei de façanha freudiana, é isso: é deixar que a palavra do paciente ocupe o lugar principal como força terapêutica. Mas isso é muito difícil de fazer. Qualquer um de nós sabe disso. Eu vou dar um exemplo. Você está atendendo alguém. A pessoa falou. Aí você olha lá no relógio. Você está na hora de terminar a sessão. Qual é a sua vontade? Assim, olha, então veja bem. Hoje nós trabalhamos... Você quer fazer uma síntese. Perceba que
você melhorou, ó, tá vendo? Ó, do ano passado para cá, você já não briga tanto. Não, parece que a gente quer entregar, porque a gente acha que a pessoa que está nos pagando para que a gente diga algo, né? E a pessoa também acha isso, viu? Mas, se nós somos um analista, nós sabemos que não. Né? Ela está pagando para que a gente escute. Olha esta frase. O trabalho clínico consiste em ajudar o paciente a recuperar a magia da palavra. Vocês sabem qual é a magia da palavra, né? Mas ó, eu vou repetir a frase. Ó. O trabalho clínico consiste em ajudar o paciente a recuperar a magia da palavra. Essa frase parece Paulo Coelho, né? Mas não é. É Freud nos escritos técnicos de 1914. E qual é a diferença da magia da palavra em Freud e da magia da palavra em Paulo Coelho? Que a magia da palavra em Paulo Coelho é essa magia mágica e religiosa. É a palavra mágica e religiosa. A palavra que é dita para a natureza e para os deuses para cuidarem do sujeito. Em Freud, a magia da palavra é da palavra do paciente. Mas não é uma palavra... Não basta ser do paciente, porque senão a pessoa sozinha falando, ela se curava. E isso também não acontecia. Por que a Ana O precisava do Freud lá? Se é a magia da palavra da Ana O, vai falando aí sozinha, eu volto daqui a meia hora. Não funciona. Então, é o encontro da palavra do paciente sustentada pela escuta do analista. Esse é o método, né? Então, você escuta, tá? Aí, mas isso, veja como nós somos pretensiosos, nós canalistas. Você quer vender um negócio que todo mundo dá de graça. Quer conselho, conversar, ficar escutando, né? Tanto é que, no começo, vocês já devem ter ouvido isso, se não ouviram, vão ouvir, numa certa crítica, alguém fala assim, mas psicanalista só escuta, só conversa. Aí, quando você escuta isso, bate uma coisa assim, não, mas... Aí você fala assim, não, mas é porque essa escuta é o sujeito, é o inconsciente, é não sei o quê, não sei o quê. Né? Eu fiz isso durante muito tempo, até que em algum momento, especialmente quando eu percebi que o que ajudou a mudar um pouco a minha vida, um pouquinho que mudou, foi aquilo que eu disse diante do meu analista, e não o que ele respondeu para mim. Né? Eu acho que o momento mais forte para mim como psicanalista foi quando, alguns anos atrás, quando alguém falava assim, mas a psicanálise só conversa, você só conversa. Aí eu comecei a responder assim, e cobro. Né? O que antes eu ficava justificando. Não, mas perceba. Porque no meio médico, eu escuto isso toda hora no hospital. Né? Porque o médico dá receita, cirurgia, quimioterapia, faz um monte de coisa. Aí vou eu lá, psiquiatra, né? Até psiquiatra, não, psiquiatra ainda dou remédio. Mas se eu vou lá de psicólogo, de psicanalista, vocês só conversam. Agora aí eu falo assim, e cobro, e caro. Então, aí... Né? Então, aqui duas coisas, para encerrar a primeira parte da minha fala, que é sobre a palavra, né? Como uma homenagem a Freud. Freud que inventa a psicoterapia. Porque até então você tinha a religião e a magia que usavam a palavra. Mas a partir de agora, eu digo daquele momento, né, o Freud mostra que é esta palavra do paciente respeitado determinadas condições. Quais? Que tem alguém que escute. De verdade, não é que alguém que fique rebatendo ou falando ou aconselhando, porque isso faz o professor, o religioso e o mágico. Tá? Então, essa foi a façanha freudiana. Na verdade, dizem que não foi ele que inventou a psicanálise, foi a Ana O, né, com a história do calha-boca, né? Que ela teria mandado ele calar a boca e deixar ela falar. Ele queria ficar falando. O Freud é um cientista. Ele queria explicar, queria falar as coisas. Ela falou assim, calha a boca e deixa eu falar. Que é quando eu falo que eu melhoro. Então, essa foi a nossa, vamos dizer assim, a primeira parte que eu queria relembrar isso, né, e mostrar a façanha
do Freud. E a tarefa que fica para nós hoje de sustentar um trabalho pela palavra, uma coisa, por outro lado, tão banal, tão cotidiana, né? Que a gente eleva a categoria de força terapêutica, né? Eu tenho um fascínio por isso, de como é que a palavra opera, né? No limite, às vezes é um incômodo, porque eu tenho alguns pacientes, vocês também devem ter, daqueles pacientes que não nos deixam falar, né? Sabe, aquele que fala, 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 fala. Você abre a boca assim para falar uma coisa e você já vê na cara do sujeito assim que... Aí você fala, posso falar? Falo, pode, pode falar, né? E aí, durante muitos anos, eu achei que isso não funcionava, que esse era um fracasso, que era uma análise que eu estava conduzindo e que eu nunca levei o paciente a escutar minhas interpretações, né? Ou que ele resistia muito, né? Que ele me fazia de lata de lixo, para não falar outra coisa, né? Só queria falar, 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 falar. E eu me sentia assim, falei assim, não estou ajudando essa pessoa, eu vou falar para ela procurar outro, vou dar alta, vou, né? Não deixa nem eu falar, não falo nada, não deixa nem eu mostrar o quanto eu sei de psicanálise, disso, daquilo, né? Isso ficava sempre... Mas eu fui vendo ao longo dos anos que algumas dessas pessoas mudavam o jeito delas na vida, conseguiam coisas. E aí eu fiquei pensando assim, como pode? Eu não falei nada. O que é que fez essa criatura melhorar? Aí eu fui desenvolvendo a ideia assim de que... desenvolvendo não, né? Vendo que este era um exemplo de que é a escuta que permite essa... É o encontro da palavra com a escuta. Porque se tiver só a palavra, a pessoa sozinha, isso não muda. Neguinho no seu quarto falando sozinho, né? E se tiver só a escuta, mas a pessoa não fala, o analista também não muda. É o encontro dessa palavra com a escuta. Aí a imagem que me veio, sabe aquelas máquinas de fazer algodão doce? Que bota açúcar no centro, aí gira, gira e vai jogando, quando você vê, vai se formando uma massa naquela lateral de alumínio, de coisa. Eu acho que esses somos nós, a lateral de alumínio. Ficamos lá assim, né? E o paciente vai falando, e de algum jeito, mesmo que a gente não fale nada, aquilo que ele fala vai plasmando e se cria a mudança, né? Então, hoje eu fico mais calmo com esses pacientes, mas eu ficava nervoso, porque eu achava que, que eu não estava fazendo nada. Então, ainda estou ganhando dinheiro e não faço nada, ele nem me deixa falar, né? E aí eu fui... Hoje, então, tem isso, essa magia da palavra, né? Que a palavra que transforma é a palavra do paciente. Isso é brilhante, mas é muito sutil e muito pretensioso quando você... né? Então, o analista ele fica numa posição muito difícil de sustentar um trabalho que é difícil de demonstrar. Aí eu até poderia caminhar um pouco na senda que a Araceli abriu lá de questionar se a psicanálise é ciência, mas não vai dar tempo. Eu quero falar das pílulas também, né? Que é um dos outros desafios. Eu acho que hoje a psicanálise está sobre dois ataques. Ou dois ataques, eu vou dizer assim, não vou tirar o nome de ataque. Sobre dois comentários. De se ela é ou não científica, né? E de o que é preferível, se é a pílula ou a palavra, né? Quer dizer, são os remédios psiquiátricos. Então, agora eu vou mudar a chave, vou falar das pílulas. Se o uso da palavra é eu vou dizer, antigo, o uso das pílulas também é. Ou vocês acham que é recente a ideia de tomar um pileque para curar um pé na bunda? Não é. Isso é mais, olha, é de antes do vinho. Eu já falei isso. Eu acho que esse negócio do ser humano com a química, nós temos um convênio com a química, primeiro na oralidade, né? Nós somos seres orais, tá? Temos sempre uma... É pela boca que a gente... né? Mas eu acho que o primeiro macaco que desceu da árvore
e caminhou na savana lá, virando ser humano, vinha mascando uma folhinha. Ele mascava uma folhinha, e essa folhinha que ele mascava não era para comer, não. Era para diminuir a ansiedade de que agora eu estou aqui na Terra, vai aparecer o leão, onde é que eu vou comer, onde é que eu vou... Né? Nós sempre usamos a química para nos salvar da angústia. Não tem nada de novo e você tomar os remédios hoje e falar, é a pós-modernidade, a medicalização da vida, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou mostrar qual é a novidade, né? Porque não é o uso da química, né? O álcool, o ópio também tem uma enorme história de vício. Então, o que é que tem de novo para que, de uns anos para cá, a gente vem falando da medicalização da vida? Agora, percebam que eu estou quase que no outro enfoque, né, de como nós, psicanalistas, criticamos as pílulas, né, os remédios psiquiátricos. Né? E essa é uma tarefa difícil para nós, psicanalistas. Se a gente envia, se a gente apoia ou não um paciente que queira tomar remédio, ou que não queira, ou que a família queira, ou que a gente ache que... Então, esse é um dilema também para nós. Do mesmo jeito que temos o dilema de se a psicanálise é ou não ciência, né? Nós temos esse dilema, como conviver com as pílulas. E esse dilema está piorando. Ele piorou muito em 1987. Guarda essa data, eu já vou voltar a ela. Agora, quando ele começa? Para além desse aspecto histórico que eu estou falando, né, antropológico, do ser humano usando substâncias químicas naturais, qual é a primeira vez que são usados remédios químicos, mesmo produzidos pela indústria, né, para tratar da angústia de viver? A angústia de viver e do sofrimento mental patológico, digamos assim, né, da loucura. A história da psiquiatria é uma história de tortura durante muitos anos, né? Amarravam as pessoas, excluíam, batiam. Tanto é que temos aquela famosa imagem do Pinel soltando os loucos das correntes, porque era assim que a gente tratava os loucos, acorrentando. Sabe por quê, né? Porque ia fazer o quê? Pense. O que você ia fazer com um psicótico, com um delirante? O cara achando que estava sendo perseguido, querendo, ou achando que ele era Jesus, ou achando... O que você ia fazer? Né? É fácil hoje criticar, mas ponha-se, né, neste lugar. Como é que alguém... O que a gente lida? O que a gente faz com a loucura? Né? Então, durante muito tempo, a psiquiatria não tinha muito o que fazer com a loucura, a não ser esses tratamentos muito violentos, banho frio, alternado com banho gelado, uma cadeira giratória para o paciente ficar tonto, o coma insulínico. Você pega a pessoa agitada, você dá insulina, a glicose vai lá embaixo, ela entra em coma. Aí, na volta desse coma, a pessoa estava diferente. O eletrochoque, uma série de tratamentos sempre muito violentos da psiquiatria, não é? Até que, na época... Vou descrever aqui a cena. E, por incrível que pareça, tem muito a ver com psicanálise. Olha aqui. Setembro de 1952, por ali, 53. Pode ser um dos 2 anos. Não, é 53. O hospital, a cena... É como se fosse um filme. Vou descrever um filme para vocês. Setembro de 1953, Paris, Hospital Sainte-Anne. Ali trabalha um sujeito chamado Jacques Lacan, que está escrevendo um texto chama Função e Campo da Palavra, que ele vai apresentar no Congresso de Roma, né, no Congresso Psicanalítico de Roma, e que é um grande momento da teoria lacaniana, porque ele eleva
a palavra, função e campo da palavra, tá? Numa enfermaria que o chefe era Lacan. Na enfermaria do lado trabalhavam um psiquiatra chamado Jean Delay e um outro chamado Le Borit. E esses dois sujeitos estavam desenvolvendo um remédio chamado Amplictil, o primeiro antipsicótico, a clorpromazina. Tá? Não vou... Agora eu vou deixar o Lacan de lado na enfermaria dele, só mostrei aqui como é incrível você pensar isso. É o Hospital Sainte-Anne, em Paris, é o mesmo hospital. Aí uma enfermaria, Lacan é o chefe, na outra é esse Legorite, o psiquiatra farmacológico. E agora eu vou mostrar como é que foi criada essa primeira pílula. Né? Lacan escrevendo o artigo que ia publicar em Roma, a palavra, e o outro sujeito desenvolvendo a primeira pílula. Foi assim. Não tinha remédio naquela época para os psicóticos, né, os loucos agitados. Aí, esse Jean Delay, ele tinha um cunhado que era cirurgião da Marinha. E foi um jantar, agora a cena vai, um jantar parisiense, né? Você imagina aquela mesa, aqueles caras tudo com aquelas roupas, né? Tudo gente de elite lá. Aí, na mesa, Jean Delay, a mulher, as esposas e esse cirurgião da Marinha. Aí o cirurgião da Marinha fala assim, nós estamos testando um novo analgésico lá, um remédio, para ver se a gente consegue operar esses pacientes sem tanta dor. Era um analgésico, né? E tinha sido originalmente testado para ver se melhorava a tuberculose. Não melhorou, não serviu para tuberculose. Aí eles começaram a testar como analgésico. E aí o cirurgião falou assim, e sabe uma coisa que chama atenção? Quando a gente dá esse remédio, chamava clorpromazina, os pacientes ficam assim, muito... Vou usar a linguagem de hoje, ele não usou isso, mas... Né? Eles ficam muito zen. A palavra que ele usou foi assim, eles ficam muito indiferentes, assim, muito blasé. Ficavam calmos. O psiquiatra do outro lado da cadeira falou assim, como é o negócio? Você pode falar de novo aí? Aí o cara falou assim, você não me empresta uma ampolinha dessa aí que você está usando para eu testar nos meus louquinhos lá? Aí o cunhado falou assim, tá bom. Vou pedir lá na Ródia. Era a Ródia. Eles mandam para vocês. Naquela época não existia um negócio chamado Comitê de Ética. Você já imaginou um trabalho científico com remédio decidido no jantar da casa do cunhado? Hoje não passa pela nossa cabeça, mas isso só tem há 60 anos atrás foi assim. Aí o cara ligou lá, mandou um recado para a Rosa. Vocês podem mandar umas ampolas aí que meu cunhado é psiquiatra que ele quer testar. Aí ele começou a testar. E aí viu que os pacientes ficavam tranquilos. E assim nasce o primeiro antipsicótico, clorpromazina, que fez um sucesso enorme. Depois foi para os Estados Unidos, fez outro sucesso enorme. Em 10 anos, caiu o número de internos psiquiátricos, de pacientes psiquiátricos nos Estados Unidos, em 10 anos, passou assim de 350 mil para 5 mil. Sabe o que é isso? Em termos de sofrimento, de isolamento, de dinheiro. 350 mil para 5 mil é muita coisa. E quem fez isso? O Amplictil, o primeiro antipsicótico, que foi desenvolvido, achado por acaso, numa conversa, num jantar. Né? Sabe por quê? Porque ninguém pensava na ideia de tratar a loucura com remédio. Olha que esquisito você dizer isso hoje. Hoje é o contrário. A gente fala da medicalização da vida, da doença mental, porque todo mundo pensa em usar aspirina. Naquela época, não pensava. E não pensava a ponto de a indústria falar assim, não, esse negócio aí de querer descobrir remédio para depressão e para loucura não vai dar dinheiro. Acreditem, isso existiu. Essa era uma conversa do presidente da Ródia
com o cara do laboratório. Porque não passava na cabeça deles, não fazia sentido. Esse negócio de loucura é um negócio esquisito. Ninguém sabe direito o que é, não deve ter nada a ver com. Ainda mais que era no auge da psicanálise. A psicanálise dominava a cena. A explicação era de que isso aí é alguma coisa do inconsciente. Aí tinha Freud, Jung, Lacan. Era uma festa psicanalítica. Ó, vocês, psicanalíticas, já estiveram por cima, viu? Já foram o que sufoca. A psiquiatria já esteve por baixo. Acredite. Né? Então, o que valia era uma explicação psicológica. Mas, a partir de 1953, isso começou a mudar. E o sucesso foi enorme. Tanto clínico, porque os pacientes começaram a poder sair do manicômio. Vocês imaginam como é a vida de um louco hoje e há 60 anos atrás? Vocês vão concordar comigo que a vida de um esquizofrênico hoje é muito, muito melhor do que há 60 anos atrás. Se o seu primo, se o seu irmão for esquizofrênico hoje, a vida dele é muito, muito melhor do que a do seu avô esquizofrênico. Como era a vida do seu avô esquizofrênico? Primeiro que ele nem teria sido seu avô, porque raramente o esquizofrênico casava ou tinha sexo. Ele era abusado, as mulheres esquizofrênicas eram abusadas e os esquizofrênicos eram virgens. Qual era a mulher que ia transar com um maluco daquele? Né? Hoje não. Esquizofrênicos podem casar, trabalhar, não muitos, tá? Mas um pouco, alguns. Mas eu só quero mostrar que a pílula mudou muito a vida do louco. E aí aqui eu estou falando do paciente. A psiquiatria hoje tem 3 pacientes, 3 tipos. Paciente número 1, número 2 e número 3. Número 1, o louco, que é esse psicótico que eu acabei de descrever. Agora vamos para o paciente número 2, que é o paciente depressivo e ansioso, o que tem bipolar, o que tem pânico, o que tem toque. Este não conseguia tomar aquele remédio Amplictil. Por quê? Porque o Amplictil engordava muito, dava diabetes, dava ginecomastia em homem, peito, dava impotência, né? Deixava a pessoa dormindo, ela ficava lesada, com memória. Só ia tomar isso quem estava muito perturbado. Uma pessoa angustiada, que perdeu o emprego, que foi traído, que o filho está nas drogas, que está com medo disso ou daquilo, que tinha angústia. Sabe para onde ela ia? Para o seu consultório. Mas a gente pelo lateral. Não valia a pena tomar remédio. Por quê? É para Porque o levar. remédio está muito pesado do ponto de vista de efeito colateral. Então, não existia medicalização da vida. Porque quem querer tomar um negócio desse? Porque estava com medinho, porque estava angustiado. Não, fazer análise, ué. Que? Só que, em 1987, acontece uma grande... Lembra que eu falei de 1987? Uma grande mudança. A indústria inventa um remédio que tem efeitos colaterais muito leves e que também deixava as pessoas meio tranquilas. O nome desse remédio, Prozac, 1987. Então, o primeiro paciente, o número 1 é o psicótico, que começou a usar remédio em 1950. Okay. Este começa em 87. Vamos lá, 90. De 90 para cá. 90 para cá tem quantos anos? 90. 2000, 2010, 2020. Tem uns 30 e poucos anos, né? Não, 40 e poucos anos. Hoje parece tão normal. Prozac só tem 40 anos. 87 para cá. 2007, 17. Só tem 40 anos. É muito pouco tempo para esse remédio ter feito assim, ó, e dominar a cena a ponto de nós, psicanalistas, sentirmos que os nossos consultórios esvaziaram um pouco ou muito, porque as pessoas, quando têm essa angústia, hoje elas acham que vale a pena tomar um remédio, porque ele alivia a angústia, mas não dá diabetes,
Ele tem aí em 1987 começou, foi a época de ouro do Prozac. Deu muito certo, vendia que nem água, né? Assim, um uso absurdo de fluoxetina, o nome químico do Prozac é a fluoxetina, né? E só depois de um tempo é que começaram a aparecer os efeitos colaterais principais, que é diminui um pouco a libido e diminui também o orgasmo. É estranho o efeito dos antidepressivos, né? O efeito sexual. E essa foi tem sido o grande movimento das pílulas, né? Os antidepressivos, que só para vocês saberem, tem esse nome só por uma coisa da indústria, mas eles são para ansiedade também, né? Então, nós temos hoje as pessoas podem escolher, né? Uma pessoa angustiada porque perdeu a mãe, uma pessoa angustiada porque quer se separar e não consegue, ela escolhe a pílula ou a palavra, né? Então, tomar o remédio hoje, que é o tomar ou não tomar, esse é o nosso to be or not to be. Eu penso que o paciente hoje, nós temos um Hamlet pós-moderno, que é o cara que olha o Prozac e fala assim, toma ou não toma? Né? E muitos de vocês passam isso. Quando você está com o paciente angustiado, você já trata do sujeito 3, 4 anos, deprimido, angustiado, né? Aí você fala, e aí, vai ou não para o psiquiatra? Este é o momento do Hamlet pós-moderno. Esse é o momento que nós estamos, né? Já é possível ao paciente escolher, ou mesmo a nós, a você. Você está falando, eu não sou médico, não posso estar assim, mas você pode encaminhar ou não encaminhar. O paciente fala assim, eu vou no psiquiatra. Assim, bobagem. Ou, não, vai sim. Ou você mesmo, assim, não dá mais. Já estamos aqui há 5 anos, você ameaça se matar, você, não vou, que eu não sou doido. Não, vai, porque senão não continua nada. Né? Então, esse é o nosso momento de pílulas e palavras. Né? Bom, eu acho que o nosso tempo está... Então, pensei que essa seria uma boa fala para a gente falar no Dia dos Psicanalistas. Né? A nossa origem, aquela façanha excepcional do Freud, né? De conseguir organizar, sistematizar uma coisa banal como a palavra num dos instrumentos terapêuticos mais potentes que a gente tem, que é a palavra dita do paciente e sustentada por um analista. Essa é a dupla que faz a palavra ser mágica. Nenhum dos dois sozinho faz. E, ao mesmo tempo, o nosso dilema atual, né? Que é de tomar ou não tomar remédio, encaminhar ou não os pacientes para a psiquiatria. Esse é o paciente número 2, porque o paciente número 1 ninguém reclama não, né? Os cara, eu imagino que você não vai querer ficar no seu consultório com um cara esquizofrênico lá, que ele não tome remédio. Eu duvido que você faça isso. Agora, o paciente número 2 tem pânico, depressão, talvez você já pense, mas será? Tá. Estes somos nós hoje, né? Não só nós, psicanalistas, nós, cidadãos da pós-modernidade. Então, usar remédio psiquiátrico hoje para lidar com angústia é covardia existencial ou é só um jeito moderno de viver? Como usar um celular, como né, aceitar um transplante, viajar no avião, em vez de você caminhar com seus pés na terra, né? Esse é o nosso dilema. Esses somos os Hamlet pós-modernos, né? Entre a pílula e a palavra. Eu vou aproveitar o embalo e vou fazer uma pergunta, então, na verdade, que eu acho que é mais um desafio do que uma pergunta. Que é como a gente, como psicanalista, a gente tem que dar conta da palavra abarcada por uma pílula. Porque, de alguma forma, ela tem uma ação direta, né? Então, o quanto o nosso trabalho também não se multiplica até, ou exige uma participação mais ativa do analista, no sentido de entender até onde é uma medicalização, até onde é uma resistência psíquica, até onde, sabe, fazer essa seleção ali. Então, o quanto também exige do analista uma escuta mais ativa, talvez.
Aí vai variar a minha resposta se o paciente 1 ou 2. No paciente 1, que é o paciente esquizofrênico, paranoico, psicótico, só é possível fazer análise do paciente desse porque ele toma remédio. Concorda comigo, não é? Você não vai conseguir fazer um cara gritando, achando que tem um raio que está pegando ele. Os pacientes esquizofrênicos, né, sem remédio, não dá para você fazer análise. Então, nesse sentido, a pílula é a pílula da palavra. No esquizofrênico, no psicótico, a pílula é a pílula da palavra. É a pílula que permite uma elaboração. Já no paciente 2, que não é o louco, nem o, né, esse mais angustiado, aí a pílula cala, porque a pílula tira um tanto da angústia, e aí a demanda de análise, ó, aí você fica lá e fala assim, e agora? Eu faço o quê? Né? Porque aí tem os pacientes que a pílula fracassa, que são os pacientes, eles não são tão graves do ponto de vista da psicose, da depressão, mas o remédio não vai. Então, a este paciente, olha a minha frase, né? Resta a palavra. E olha que interessante, muitos pacientes, mesmo com remédio, eles querem a palavra porque eles não se reconhecem. Assim, esse não sou eu, tão frio assim. Mas respondendo sua pergunta, assim, para nós o desafio é uma vantagem e um desafio. É uma vantagem porque nos permitiu agora trabalhar pelas palavras com milhares de pacientes psicóticos, mas ao mesmo tempo também nos rouba um pouco a oportunidade de trabalhar, porque os pacientes têm menos demanda de análise quando estão sob efeito do Prozac. Isso é verdade. É assim. Ele fica menos angustiado. Aí, embora eu acho que tenha sempre o espaço da psicanálise, porque também tem uma coisa assim, aí o cara está bem, aí ele começa assim, eu estou bem, mas e se eu não ficar bem amanhã? Ou, melhor ainda, viu? Eu falo assim, ó, eu estou bem, mas por que será que eu fiquei bem? Né? Ser humano... Ontem, esses dias eu fui no jantar, eu fui no almoço numa casa, né, que assim, era todo mundo assim meio avesso à psicanálise, o pessoal de um hospital, tal. Aí mas amigos, né? Eu convivo bem nos dois mundos, sabe? São das coisas da minha... Convivo bem no hospital e convivo bem aqui com vocês, né, em casa aqui, né? Aí ela apresentou, falou assim, ele é um psicanalista. Mas ela falou assim para mim, mas calma, né? Ele é um psicanalista. Aí uma das meninas, das pessoas, falou assim, né? Esse negócio de ficar procurando pelo em ovo, né? Aí eu falei assim, é comigo mesmo. Se quiser, quando quiser, pode vir. Porque esses somos nós mesmos. Você olha, parece que está tudo arrumadinho. Mas é com a gente mesmo procurar pelo em ovo, viu? Agora, se esse é um desafio da modernidade, que bom, né? Pelo menos mantém ativo o desejo do analista em querer ultrapassar esse lugar da pílula e, tipo, tá bom, então como é que eu vou executar o meu trabalho a partir desse novo momento, né? Então, tá bom. Se é para ter desafio, esse é um bom desafio, né? Mas eu entendo a sua pergunta, porque acho que, para quem por exemplo, para mim é fácil falar disso, né? Porque eu tanto trabalho com a pílula como com a palavra, falando do ponto de vista profissional. Já para vocês que trabalham só com a palavra, não é tão simples, porque isso paira uma certa ameaça e diminui a demanda e os pacientes, a gente precisa pagar a conta, como fica, né? Então, eu acho que cria mesmo essa coisa da pílula. Mas lembre-se que, ao mesmo tempo, ela permite que um monte de gente venha para análise que não iriam, né? Perfeito. Quer falar alguma coisa? Então é isso. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Posso falar rapidinho? Pode. Boa noite, doutor Simonetti. Sempre um prazer escutar o senhor. A minha questão fica mais sobre a anulação do sujeito, que de repente fica na dependência da pílula. Mas mais do que isso, o que me preocupa para eu atender crianças e adolescentes
É a medicação dada para crianças e adolescentes, e aí a gente está vendo crianças com 5, 6 anos sendo medicadas, e na clínica mesmo você não percebe tanta essa necessidade, é uma demanda da escola, é uma demanda, de repente, dos pais, e a criança está ali tal qual a criança de 10 anos atrás. Então, essa é uma preocupação maior que eu tenho em relação à pílula. Sim, concordo. Acho que nós tivemos uma overdose de diagnósticos de TDAH. Em 10 anos, o diagnóstico de TDAH cresceu 300% nos Estados Unidos. Então, você não pode ter uma doença que cresça o número de pacientes em 300%. Isso teria virado outra pandemia. A gente viu como é pandemia. Quando, né? Então, não foi. Ali aconteceu um exagero de diagnósticos, né? É verdade. Mas daí o dilema, você pensa assim, então tá. Mas então vamos acabar com os remédios, com as pílulas, né? Não, né? Porque tem aqueles que precisam mesmo. E olha aqui, vou te contar uma coisa. Eu tenho muita prática com adultos que só descobriram que eram Asperger ou né, que é um tipo de autismo, adultos. Sabe o que eles falam? Ficam putos com os professores e com os pais. Assim, como é que ninguém disse isso para mim? Né? A gente tem visto aí cada vez mais pessoas até, né? Outro dia foi uma atriz da Globo se dizendo Asperger, autismo. Eu tenho muita experiência com essas pessoas e é muito comum esse relato. Então, estou aqui contrapondo a quando você diz que é a demanda da escola e dos pais. Então, tem aqueles crianças que foram abafadas. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas que foram esquecidas. E o cara fala, eu vivi a vida inteira me achando um troncho, um vagabundo, quando, na verdade, eu tenho uma dificuldade. Então, aí aqui tem um trabalho para nós, eu acho, né? Que é, como nós somos a clínica do singular, do 1 a 1, você vai responder a pergunta assim, este meu paciente, o Pedrinho, é ou não é alguém para pílula? Porque se for para dizer que ninguém é e joga a pílula fora, bobagem. E também se for para deixar seguir assim, esse negócio é para todo mundo, bota na caixa d'água. Então, este é um dos nossos trabalhos, que eu acho, que a gente ganha dinheiro para responder 1 a 1. Porque eu venho aqui e faço essa palestra, que é fácil. Mas aí, amanhã, eu estou aqui no meu consultório, eu vou ter que responder se o Pedrinho é o caso dele tomar remédio ou não. E são funções diferentes. Às vezes as pessoas me veem aqui falando, aí vem, marca uma consulta ou uma análise. Mas o senhor está aqui diferente, o senhor não fala. Eu falei, ué, se era para me ouvir, você veja os vídeos, você vem aqui agora. É diferente mesmo. Ah, tá bom. Então, começa. Então, assim, fazendo um contraponto, eu trabalho, além da minha clínica, eu trabalho também com um grupo de psicótico há 21 anos, né? Eu e a Teca Mendonça, e eu tenho outras pessoas, não sei se estão, a Teca eu sei que está ali, né? Então, não seria possível fazer nenhum tipo de evolução, mínima que fosse, se não fosse pela medicação, né? Então, esse é o número 1, né? Esse é realmente, esses pacientes não teria nenhuma condição de ficar sem medicação. E a gente vem observando eu tenho pacientes que estão comigo há 21 anos, e você observa a evolução que ele vai tendo, pacientes realmente considerados como esquizofrênicos, que é já um grau mais elevado dessa psicose, ele poder realmente estar aí, nesse lugar, com a medicação, com o trabalho terapêutico individual e com o trabalho que nós temos aqui de grupo, favorecendo, permitindo esses laços sociais, a construção de laços sociais. E aqui nós temos pacientes que casaram,
né, constituíram família, estão todos fora de internação, há 20 anos fora de qualquer tipo de internação, e isso não seria possível, essa evolução, se não fosse a medicalização, né, a medicação. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Nós temos que, realmente, nos nossos consultórios, poder avaliar minimamente, né, fazer um diagnóstico estrutural, primeiro para saber, né, se é uma psicose ou se estamos dentro de um quadro mais neurótico, e realmente poder, a gente não pode medicar, é claro, né, mas a gente pode indicar, e eu acho que é muito prudente. Quando você se depara com esses pacientes aí, nós psicanalistas não podemos ser negligentes. Eu acho que tem situações que precisa, sim, trabalhar com o psiquiatra e com a medicação. Então, a gente vai encerrando aqui agora, né? Vou pedir para a Araceli só fazer o encerramento, mas antes eu queria agradecer mais uma vez, tanto em nome do Simpesp, quanto em nome da Araceli, da Elisandra, meu, da diretoria do Simpesp toda, do NPP. A gente está com uma classe aqui, ninguém, vocês não estão vendo, mas a gente está com uma classe de alunos, eu sou aqui também, Então, eu queria agradecer mais uma vez. É sempre bom a gente reforçar esse lugar do analista, né? Bom seria se a gente não precisasse ter só o dia do psicanalista, mas que fosse uma constante, que a gente tivesse mais voz, né? Mas aproveitar pelo menos esse dia para trazer um pouco de conteúdo, além do que a gente já vê nos nossos consultórios, e fazer essa propagação realmente do nosso trabalho, né? Então, eu vou passar a palavra para a Araceli. Obrigada, doutor Alfredo. Pode encerrar. Muito obrigada, né, doutor Alfredo, pela sempre disponibilidade. Sempre é um grande prazer poder ouvi-lo, né? Eu acho que e a sua, né, a sua generosidade, eu acho que não tem uma outra palavra para qualificar, de você poder estar contribuindo com o seu saber, com o seu conhecimento como psicólogo, como psicanalista, como psiquiatra, poder transmitir isso para os jovens, né, os jovens analistas que querem aí fazer uma carreira. Então, realmente, essa é a palavra, eu acho que essa é a palavra que nós devemos aí, como analista, praticá-la melhor, né? Generosidade. É podermos dar ao outro aquilo que nós, de alguma forma, recebemos. Então, muito obrigado mais uma vez, e, né, e estamos sempre aí, nossa casa, no sindicato, o NPP, né? Não deu para vir presencial, mas com certeza, né, teremos aqui um dia, né, a sua presença aqui no Núcleo Brasileiro de Psicanálise, que é o parceiro do sindicato que nos ajuda aí a desenvolver esse trabalho. Muito obrigado, gratidão pela sua disponibilidade, doutor. E obrigado a todos vocês que participaram, parabéns, né, que esse dia sirva para reflexão do nosso trabalho, da nossa ética e do nosso compromisso né, para diminuir o mal-estar da civilização. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Eu Pode falar? vou encerrar tanto a live quanto a palestra. Obrigada, doutor Schneid. Vou encerrando aqui, tá? Obrigado. Pode falar. Boa noite a todos. Tchau, tchau.